dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um vídeo em que nós vamos mostrar que se eu tiver um anel, e o ideal deste anel contido no nil radical, então o anel original é decomponível se somente se o quociente desse anel é decomponível. Para anéis decomponíveis, dê uma olhadinha no vídeo que eu vou deixar aqui no card para vocês. Tudo bem? Então vamos demonstrar esse resultado. A gente vai ver no futuro que ele vai ter algumas implicações interessantes num resultado a respeito de uma certa propriedade topológica do espectro primo de um anel. A ida aqui vai ser um pouco mais simples, olha. Se a gente admite que A é decomponível, então é porque existe um elemento idempotente desse anel que é não trivial, certo? Então existe um elemento que eu vou chamar de E em A, tal que o E é diferente do 0, o E é diferente do 1, e o E é idempotente, né? Ele ao quadrado é igual a E. E aí a gente vai tentar usar mesmo aquilo que nós somos tentados a fazer, né? Se eu tenho um elemento idempotente aqui no anel original, por que não olhar para a classe dele aqui e tentar provar que ele é um idempotente não trivial daqui, tá? Então tome F como sendo a classe desse elemento módulo esse ideal. Tudo bem? Então, claro que esse cara é idempotente, né? Porque ele ao quadrado é o produto da classe com ele mesmo. Por definição do produto do anel quociente é a classe do quadrado. E aqui no anel esse cara é igual ao E, né? Então, mais ainda lá na classe. Então, ele ao quadrado, o F ao quadrado é igual a F realmente aqui no anel quociente. Só que a gente precisa verificar que esse cara não é nem o zero e nem a unidade. Tá? Então, olha só. Se ele fosse igual a zero, olha só o que aconteceria. Abrir um absurdo aqui. Ó. Suponha que F seja igual a zero aqui no anel quociente. Bom, se ele é igual a zero aqui no anel quociente, então isso quer dizer que esse elemento aqui pertence ao ideal A, certo? Se a classe dele é nula no anel quociente, é porque esse cara está no está no ideal A, só que por hipótese esse ideal está no nil radical, o que torna então esse elemento nilpotente. Certo? Isso aqui então está me dizendo que E elevado a R é zero para algum R natural. Só que o ponto é que esse elemento ele é idempotente, né? Então, se E ao quadrado é igual a ele mesmo, né? Se o E ao quadrado é igual a E, então, rapidamente, a gente conclui que isso aqui vale, um parênteses aqui, ó. E elevado a N é igual a E para todo N natural. Você prova isso aqui por uma indução muito fácil. Tá? Vale para E igual a 1, desculpa, para N igual a 1. Aí você assume que E elevado a N menos 1. Ó, se você assumir rapidinho aqui, se você assume que E elevado a N menos 1 é igual a E, o E elevado a N é igual a E elevado a N menos 1 vezes o E. Por hipótese de indução, isso aqui é o E, vezes o E que vai ficar E ao quadrado, que é o próprio E. Tá? Então, uma indução rápida mostra essa condição de que se você tem um elemento idempotente, então todas as potências de E são iguais ao próprio elemento. Tudo bem? Aí, por conta disso, vale para esse R específico, né? Então, como o E é idempotente, isso aqui vai acontecer. Ó. E é igual a E elevado a R, que é zero, o que é um absurdo, porque a gente conseguiu esse E diferente de zero. Tudo bem? E aí, de modo análogo, você mostra que o F também não pode ser o 1 do anel quociente, porque, olha só, se ele fosse, põe por absurdo que o F é igual à unidade do anel quociente. Então, isso está nos dizendo que 1 menos E, né? Então isso aqui está dizendo que a unidade do anel quociente é igual a F, que é a classe do E, o que está me dizendo que 1 menos E está no ideal A, que está contido no nil radical, e portanto o 1 menos E é nilpotente, certo? 1 menos E elevado a, sei lá, T é igual a zero para algum T natural. Só que nós vimos anteriormente que toda vez que eu tenho um elemento nilpotente,
1 menos ele também, desculpa, nilpotente não, idempotente. Toda vez que o E é idempotente, o 1 menos ele também é. Tá? Então a gente aplica o mesmo raciocínio aqui. Tá? Como 1 menos E é idempotente também, a gente já viu isso no vídeo que eu deixei no card lá atrás, então o 1 menos E é igual a qualquer potência dele, em particular é igual a essa potência tésima. Só que essa potência tésima é zero. E aí se 1 menos E é zero é porque o E é igual a 1, e isso é um absurdo. Isso é um absurdo porque esse elemento a gente conseguiu diferente de 1 também. Tudo bem? Então a gente mostrou que então com esses dois argumentos que o F é diferente do zero do anel quociente e é diferente da unidade do anel quociente e é idempotente. A gente já viu isso. Tá bom? Então isso aqui nos diz então que esse quociente é decomponível. Tá? Então essa implicação foi. É bem fácil então você encontrar um elemento não trivial, né? Que seja idempotente. É só você pegar a classe de um deles mesmo. Ótimo. Agora vamos provar a volta então. Bom, a volta é um pouquinho mais delicada, mas a gente consegue fazer assim também, né? Então, por hipótese aqui agora, por hipótese, existe um elemento, vou chamar de F mesmo, no quociente, com F diferente do elemento neutro, F diferente da unidade, e F ao quadrado igual a F, né? Ele é idempotente não trivial, já que eu estou assumindo que esse anel quociente ele é decomponível. Tá? Aqui eu vou usar uma notação que em geral eu não gosto muito, mas aqui vai ser bastante útil, que é usar a notação x barra para a classe de x módulo esse ideal. Tá? Então denote aqui, nesse resultado vai ser interessante trabalhar com essa notação, para a gente economizar um pouquinho de escrita. Tá? Então x barra para mim é a classe de qualquer elemento que está em A. Tá? Bom, esse elemento F é classe de alguém, certo? Então eu vou chamar de E1, tome E1 em A, tal que o F é a classe do E1, certo? A gente sempre pode tomar isso, né? O morfismo quociente ele é sempre sobrejetivo. Tudo bem? E aí eu vou trabalhar agora com um E2, não vão ser esses caras ainda, tá? Mas eles vão me ajudar a encontrar um elemento idempotente não trivial lá do anel original. Não vão ser eles ainda, mas eu vou conseguir a partir deles. Tá? Então vou pegar o E2 como sendo 1 menos E1. Isso é bom porque E1 mais E2 vai ser a unidade, se a gente precisar, e a gente vai precisar usar isso. A gente vai poder então utilizar. Tá? E aí o que acontece? Ó? Quando eu olho para o produto de E1, claro que a classe do E2 também, como isso aqui acontece, ó, como o E2 barra é precisamente a unidade do anel quociente menos o E1 barra, e o E1 barra ele é idempotente, a gente já viu então que quando isso aqui acontece, quando eu pego o E2 como sendo 1 menos 1 idempotente, o produto dos dois é zero. Certo? E isso é fácil também, você não precisa ficar apelando, né? Isso aqui, ó, E1 vezes E2 barra, o E1, certo? Menos o E1 barra ao quadrado. Tá? Como esses caras, isso aqui é o F, menos o F ao quadrado, como o F é idempotente, isso aqui é zero. Tá? Então a gente já sabe que o E1 barra vezes o E2 barra é zero, só que aqui é o zero barra. Né? Sendo o zero barra, quer dizer então que o E1 vezes o E2, né, isso aqui é a classe do E1 vezes o E2. Isso quer dizer então que o E1 vezes E2 pertence ao ideal A, já que a classe dele é a classe do zero módulo A. Né? Então isso aqui está me dizendo que o E1 vezes E2 pertence ao ideal A. Só que o ideal A está contido no nil radical do anel original. Tá? Então isso aqui está me dizendo então que existe um N natural, tal que quando eu pego o E1 vezes o E2 e elevo a N, isso aqui é o zero, agora o zero do anel original A. Tudo bem? Então a gente vai guardar essa informação porque ela vai ser primordial aqui. Agora,
de modo a tentar encontrar esses elementos, ou um elemento idempotente do anel original que seja não trivial, vai ser interessante a gente trabalhar com uma expansão aqui usando o binômio de Newton. Olha só, trabalhando com esse n aqui, ó. Note que quando a gente pega esse elemento E1 mais E2, que é a unidade, certo? Mas se eu elevar isso a 2n, por um lado isso aqui é 1, porque essa soma aqui é 1, mas por outro lado, isso aqui usando o binômio de Newton é o quê? Eu posso expandir isso, né? Essa soma toda aqui, né? Então de i de 0 até 2n, das combinações de 2n e E1 elevado a 2n menos i, E2 elevado a i, certo? O que importa é que a soma das potências aqui tem que ser 2n. E aqui a gente pode desmembrar isso de duas formas. Eu vou pegar primeiro o i variando de 0 até o n menos 1. Então vai ficar essa parte aqui primeiro, eu vou colocar nessa cor aqui, ó. Então eu vou pegar aqui o e elevado a 2n, que é quando o i é igual a 0, mais 2n1 e elevado a 2n menos 1, E1, né? E o E2 elevado a 1 mesmo, até chegar no 2n, n menos 1, E1 elevado a n mais 1, e aí para dar 2n, né, o E2 tem que estar elevado ao n menos 1, que é o E2, né? E2, n menos 1. Isso. Tudo bem? Então essa é a primeira parte. Aí eu vou continuar com a soma aqui embaixo. Ó. Aí tem esse termo, que é quando os expoentes são iguais, né? Então vai ter aqui o mais 2n, n, E1 elevado a n, E2 elevado a n, e depois vão continuar esses termos aqui. Ó. Vou colocar em outra cor. A gente vai ter, então, o 2n, n menos 1. Não, aqui é o n mais 1, né? Tá crescendo aqui. Eu tô crescendo o índice, isso. 2n, n mais 1. Então, o E1 aqui agora tá n menos 1. O E2, n mais 1. Certo? Até o último termo, que vai ser no 2n, penúltimo. 2n menos 1. Aí aqui vai ser o E1, só E1 mesmo, né? E o E2 elevado a 2n menos 1. E o último de todos é o E2 elevado a 2n. Tudo bem? E uma coisa que a gente observa aqui, primeiro, o primeiro detalhe que a gente tem, ó, como essa potência aqui de n é 0, do E1, E2 elevado a n é 0, esse termo aqui vai embora, ó, nessa soma. Tá? Então esse termo aqui, ó, ele vai embora, porque aqui aparece exatamente o 0, E1, E2 elevado a n. Então isso aqui foi embora. Tudo bem? E aí a gente vai fazer o que então? Eu vou dar um nome para esse elemento aqui, para essa parte. Tá? Vou chamar isso aqui de E1'. Tá? Então isso aqui, por definição, é igual a essa soma aqui. Tá? Que, claro, pertence ao A. Né? Isso aqui é uma combinação de termos que estão no anel A. Né? E esse carinha daqui de baixo, eu vou chamar de E2'. E2'. Tá? Então note que que por conta dessa igualdade, olha só o que acontece. Ó. Primeira coisa, quando eu pego o E1' mais o E2', quando eu somo esses dois, como esse daqui não interferiu em nada, dá exatamente essa potência, né? Isso aqui é o E1 mais E2 elevado a 2n, só que o E1 mais E2 é 1, né? Pela forma como eles foram construídos. Está aqui, ó. O E2 é 1 menos E1. Então isso aqui é 1 elevado a 2n, que é 1, tá? Então, vou anotar aqui um fato importante, ó. Então o E1' mais E2' é igual a 1. Esses caras aqui vão ser os idempotentes que a gente vai encontrar que são não triviais. Tá? Mas a gente tem que provar que isso acontece de fato. Tá? Então, para isso, a gente vai provar algumas coisas aqui que vão ser úteis. Primeira coisa, ó, o E1' barra, a classe dele, é precisamente igual à classe do E1 barra. Por quê? De fato, olha só o que acontece. Ó. Quando eu olho para a classe do E1', como esse produto aqui pertence a A, nós já vimos isso aqui em cima, né? Em algum lugar. Aqui, ó, a gente já viu isso, né? O E1 vezes E2 pertence ao A.
como isso aqui acontece, então quando eu olho para a classe do E1', quando eu olho para a classe do E1' módulo ideal A, vai ser a classe disso tudo aqui, né? Vai ser a classe, então, do E1 elevado a 2n, mais essa parte aqui, ó, que eu vou concatenar nesse somatório. J aqui vai de 1, vamos ver aqui, ó, de 1 até o n-1, né? Então, somatório de J de n-1, do 2nj, aí aqui eu tenho o E1 elevado a 2n menos j, e o E2 elevado a j, certo? Desculpa, aqui o j vai de 1, ele parte do 1 aqui, porque com j igual a 0 já está aqui nesse termo aqui. Então aqui é de j de 1 até n-1. E aqui quando eu passo a classe nisso, ó, a gente vai ter isso daqui. Então, essa parte aqui embaixo, quando eu passo a classe, esse termo aqui, ó, como o j vai de 1 até n-1, o 2n menos j ele é maior ou igual a 1, certo? Isso aqui não dá zero, então tem um fator E1 aqui. E como o j parte de 1, também tem um fator E2 aqui. Então tem pelo menos um fator E1, E2. Quando eu jogo na classe, essa classe é nula. Essa classe é nula por causa disso daqui, certo? A classe do E1, E2 é zero, já que esses caras esse produto está no ideal A. Tá? Então jogando na classe, essa parte vai toda embora. Vai sobrar só isso aqui, ó. Vai sobrar então só a classe do E1 elevado a 2n, que é a mesma coisa que a classe do E1 ao quadrado elevado a n, só que o E1 barra é precisamente o f, né, que é idempotente aqui, ó. Tá bom? Então isso aqui é o f elevado a 2n, que é o próprio f, certo? Que é o próprio f, porque f é idempotente, qualquer potência dele vai retornar nele mesmo. Isso daqui é o próprio E1 barra. Tudo bem? Então, de fato, a classe do E1' é igual à classe do E1. Tá? E aí, por conta disso, é fácil mostrar agora que a classe do E2' é igual à classe do E2 também. Agora ficou fácil porque ó, o E2' barra é, por definição, o E2' é a classe do 1 menos o E1'. A classe aqui fora. Aqui, ó. Isso. O E1' aqui. Aí isso aqui é 1 barra menos a classe do E1', que a gente acabou de ver, que é igual à classe do E1. Aí isso daqui é a classe do 1 menos E1, que é a classe do E2. Tudo bem? Então, isso daqui foi, tranquilo. Agora, a próxima coisa que a gente consegue mostrar é que se eu pegar o E1' e multiplicar por E2', isso aqui é zero. No anel A mesmo. Por quê? Ó? Quando a gente multiplica esses dois caras, olha só o que vai acontecer. Ó. Então vamos lá. Ó. De fato, quem é E1'? E1' vezes o E2', eu vou colocar em linguagem de somatória aqui para ficar mais fácil. Ó. Isso aqui é a soma do J de 0 até 2n. O E1' são os primeiros, né? Então, 2n não, até o n-1. Isso, n-1. Aqui é 2n j E1 elevado a 2n menos j vezes o E2 elevado a j, certo? Aí aqui vai ficar o quê? Ó? Vezes um outro somatório, que para deixar no mesmo índice, vou colocar assim, ó, de j de 0 até n-1 também. Deixa eu colocar i, né? Para não ficar o mesmo índice. É L de 0 até n-1. Aqui vai ficar 2n. Aí para capturar essa soma aqui, ó, começa do n mais 1, né? Então, n mais 1 mais L, certo? Vou ter que precisar de um espacinho aqui, né? Aí aqui eu vou ter, só para a gente capturar certinho, o E1 começa no n-1. Esse L tem que aparecer diminuindo, então vai ser n-1 menos L. É isso. Isso, que aí no último termo, ele vai sumir o E1 e vai ficar só o E2. E o E2 tem que dar 2n a soma, né? Então vai ter que ser n mais 1 mais L, certo? N mais 1 mais L. Quando L é 0, o E2 aqui é n mais 1, tá certo? Isso. Aí quando chegar no L igual a n menos 1,
aqui vai ficar 2n e aqui vai zerar. Então é isso mesmo. Tudo bem? Mas para que essa palhaçada toda? Porque o ponto é que na hora que eu multiplico isso daqui, ó, a gente vai ter uma soma, um somatório duplo, né, com JL de 0 até n menos 1, com 2nj, certo? Aí aqui o E1, 2n menos j multiplicado por isso, E1 elevado a 3n menos j menos l menos 1, vezes o E2 elevado a j mais n mais l mais 1. E o ponto principal é o seguinte: em cada pedaço desse daqui, ó, em cada pedacinho desse, a gente vai ter pelo menos uma potência n. Tá? Esse termo aqui, ó, é sempre maior do que ou igual a n. E isso aqui também é sempre maior do que ou igual a n, independente do j. Tá bom? Aqui tá claro, né? Porque o j e o l são sempre maiores ou iguais a zero, então isso aqui é sempre maior do que ou igual a n. E aqui, ó, vamos ver por quê. Ó. O j é sempre menor ou igual a n menos 1, o l também é sempre menor ou igual a n menos 1, então o menos j e o menos l são sempre maiores do que ou iguais a 1 menos n, certo? E aí quando eu somo esses caras, o 3n, então, e aí se eu pego, então o menos j menos l é maior do que ou igual a 2 menos 2n, certo? Somados. Se eu tiro uma unidade aqui, ó, menos j menos l menos 1, isso é maior ou igual a 1 menos 2n. E aí se eu somar 3n em ambos os lados, 3n aqui, somado com mais 3n aqui, vai ficar maior ou igual a n mais 1. Tá bom? Então isso aqui é sempre maior ou igual a n mais 1, na verdade, né? Ótimo. Isso. E aqui é sempre maior ou igual a n também. Maior ou igual a n mais 1 também, né? Então, por conta disso, esse produto aqui, você sempre pode separar um E1 elevado a n aqui e um E2 elevado a n aqui, e o que em cada parcela. E aí o que resta não importa, porque quando você juntar esses dois, dá zero, tá bom? Então isso aqui vai ser tudo zero. Tudo bem? Então está provado que o E1' vezes E2' é igual a zero. Beleza? Agora então a gente está com a faca e o queijo na mão para provar que o E1', por exemplo, é um idempotente não trivial, porque ó, o E1' ao quadrado, isso aqui é E1' vezes o E1', que é 1 menos E2', certo? O E1' é isso. E isso daqui é E1' menos o E1' vezes E2', e a gente acabou de provar que isso aqui é zero. Tá aqui, ó. Então isso aqui é E1' menos zero, que é E1'. Tá? Então E1' é idempotente. E1' é diferente do zero. Por quê? Se E1' fosse igual a zero, então a gente já viu, por exemplo, que o E1 barra é igual à classe do E1' barra, né? E isso aqui seria a classe do zero, certo? Agora isso aqui estaria provando então que o F, que é a classe do E1, seria a classe nula, o que é absurdo. Tudo bem? Então, de fato, esse camaradinho aqui é diferente de zero. E ele também vai ser diferente de 1, pela mesma razão, olhando para o E2 agora. O E1' é diferente de 1. Por quê? Se o E1' fosse igual a 1, então o E2' é zero, certo? Porque o E2' é 1 menos E1'. Então isso aqui seria zero, só que a gente já viu que a classe do E2 módulo A é a mesma que a classe do E2'. E isso daqui seria a classe do zero. Tudo bem? Então, isso aqui estaria dizendo que a classe do 1 menos E1 é zero, certo? Porque o E2 é 1 menos E1, então o 1 barra menos a classe do E1 tem que ser zero. E isso implicaria então que o F, que é a classe do E1, é a classe do 1. E isso aqui é absurdo, porque o F foi tomado como um elemento idempotente não trivial do quociente. Tá bom? Então,
essas duas coisas de fato ocorrem, tá? Então, a conclusão, portanto, o E1' que pertence ao A é idempotente, é diferente de 0, de A, e é diferente de 1. Tá bom? Logo, o anel A é decomponível. Tudo bem? Isso fecha a demonstração desse resultado bem legal. Tá bom, pessoal? Então é isso. Que todos tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Um abraço para todo mundo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.